Olá, meu nome é Thiago Bernardes, sou médico ortopedista, cirurgião de quadril, membro da Sociedade Brasileira de Quadril. Neste vídeo você aprenderá sobre causas, sintomas e tratamentos disponíveis para essa patologia. Se você conhece alguma pessoa que sofre deste problema, este vídeo será de suma importância e com informações valiosas para o seu segmento e tratamento. O quadril é formado, então, pelo encontro do fêmur e da pelve, onde a gente vai ter o contato da cabeça femoral junto com a cavidade acetabular. A cabeça do fêmur é revestida por uma cartilagem, assim como todas as articulações do corpo, que tem a função de proteger e garantir uma mobilidade articular sem dor. Na artrose do quadril, então, nós teremos uma condição degenerativa onde haverá o desgaste dessa cartilagem, com o avançar da idade, com o avançar do tempo. Esse desgaste vai ter, então, uma mobilidade dolorosa, uma vez que o quadril é uma articulação onde a gente vai ter descarregamento de peso, de carga, durante toda a marcha. Uma vez, então, desgastada essa articulação, que a gente fala de alterações degenerativas, haverá, então, início de dor e perda de mobilidade, e, consequente, perda também da qualidade de vida do paciente. Entre os sintomas mais comuns que vão surgir após essas alterações degenerativas estão a dor localizada no quadril, na região anterior, dor na virilha. Essa dor ela pode se irradiar até mesmo ao joelho, pela face interna da coxa, e também conferindo rigidez articular após uma perda progressiva dos movimentos com o passar do tempo e avançar dessa patologia. Além dessas alterações, dessas localizações das dores, dessa perda de mobilidade, rigidez articular com o avançar do tempo, podemos ter também estalos articulares, um ranger, crepitações na articulação. Mas o que mais caracteriza mesmo é a dor e a perda da mobilidade, a perda progressiva da mobilidade do quadril. Existem várias causas para a artrose do quadril. Lembrando que é uma condição multifatorial, onde a gente tem que levar em consideração a hereditariedade, o fator genético, as atividades realizadas pelo paciente ao longo da vida, seja ela no aspecto laboral ou também nas atividades físicas que ela realiza, seja de alto impacto ou baixo impacto, a questão ponderal, o peso do paciente, se é um paciente magro, um paciente obeso, doenças prévias como as doenças reumatológicas, traumas prévios, doenças da infância, todos esses fatores podem, de alguma forma, levar a um desgaste mais precoce dessa articulação com o avançar da idade. A artrose do quadril é uma patologia evolutiva, levando em consideração aqueles fatores que eu citei anteriormente. Os pacientes com um diagnóstico de uma artrose numa fase leve, eles têm que, então, mudar alguns hábitos de vida, para que essa progressão ela seja mais lentificada ou mais acelerada. Entre esses hábitos, temos que considerar a realização de atividades físicas de baixo impacto ou leve impacto, o controle ponderal, não ganhar peso, não engordar, fortalecimento das musculaturas adjacentes ao quadril, à pelve, abdômen inferior, região lombar, raízes de coxa. Nesses pacientes também, o uso de algumas medicações, como os condoprotetores, o ácido hialurônico, eles podem também auxiliar na evolução, diminuindo, na verdade, a progressão mais rápida dessa doença. Para os casos mais graves, que infelizmente o paciente já chegou numa perda de qualidade de vida muito grande, com dores intensas, além das medicações anti-inflamatórias e analgésicas, temos que também avaliar, após um detalhamento, após uma consulta, a necessidade já da artroplastia do quadril. Mas o que é a artroplastia? A artroplastia é a substituição da função articular. Ou seja, nós teremos que, através de um procedimento cirúrgico, realizar então a protetização, a substituição daquelas duas superfícies que eu havia falado no início do vídeo, da cabeça femoral e da cavidade acetabular. O diagnóstico da artrose de quadril exige uma avaliação médica, um exame físico bem realizado, avaliação da amplitude de movimento dos quadris, assim como a realização de exames de imagem. Entre os exames de imagem, podemos lançar mão das radiografias, tomografias e ressonâncias magnéticas. A radiografia geralmente é um exame que por si só já faz o diagnóstico.
principalmente para os graus moderados e avançados, que são bem evidentes. A ressonância e a tomografia geralmente são indicadas somente quando queremos ter um planejamento cirúrgico mais bem realizado para os casos mais graves ou se tivermos também patologias associadas. Algumas atividades podem favorecer a desaceleração da progressão da artrose do quadril. Entre elas são atividade física regular, de baixo impacto, como caminhadas, ciclismo, hidroginástica, pilates, o controle ponderal. Como eu disse anteriormente, o paciente é uma articulação de descarregamento de peso, então os pacientes com maior peso, maior dimensão corporal, ele vai ter um atrito e um desgaste maior sobre essa articulação, antecipando os sintomas e as limitações futuras. Ter uma alimentação saudável, onde deve ser incluída na dieta alimentos com cálcio, vitamina D e outros nutrientes essenciais para o aparelho músculo-esquelético. E também, por último, o acompanhamento médico regular, principalmente para os pacientes que já têm os fatores de risco que nós abordamos no começo do vídeo. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil em sanar as dúvidas sobre a artrose do quadril, seus sintomas, seu diagnóstico, prevenção e tratamento. É uma condição que necessita de acompanhamento médico o mais breve possível, para que a gente não chegue na forma avançada da doença num espaço curto de tempo, perdendo assim qualidade de vida e tendo dores incapacitantes.